Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Damos continuidade à nossa série de meditações sob o título Não Ardiam os Nossos Corações, tratando da santidade de vida do servo de Deus, Marcelo Henrique Câmara. Estamos meditando como o servo de Deus viveu as bem-aventuranças pregadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos considerando de momento a bem-aventurança da fome e sede de santidade. Já vimos o conceito de santidade que o servo de Deus possuía e como ele cultivou uma profunda vida interior. Agora iremos aprofundar na sua busca da santidade através do trabalho profissional e principalmente através do estudo. De todos os textos do servo de Deus, Marcelo Câmara, que já apresentamos nas meditações anteriores, penso que é fácil observar a sua enorme capacidade de oratória, como se expressava bem e com clareza as suas ideias. Ele era, sem dúvida, um excelente orador, chamava atenção pela linearidade do seu raciocínio, a clareza das suas exposições, o brilhantismo dos seus argumentos. Penso que o Marcelo Câmara, nos seus 28 anos de vida, era uma das pessoas mais inteligentes que conheci até hoje. Desenvolveu muito esse dom de Deus. Creio que principalmente pelo estudo e por uma leitura copiosa e culta. Uma vez conversando com seu pai, o senhor Júlio, ele me dizia: o Marcelo era muito inteligente, mas era ainda mais estudioso. Em outra ocasião, seu pai declarava: meu filho nasceu para estudar. Só faltava ele levar o livro para caminhar. Sempre foi assim. Era dele. Penso que pelo estudo desenvolveu muito a sua inteligência. E cada vez mais foi melhorando e se destacando nos estudos. A biógrafa Maria Zoe escreve: além da admiração pela natureza, Marcelo nutria uma outra paixão, o conhecimento. Dotado de uma inteligência ímpar e rara eloquência, características marcantes em sua pessoa, a dedicação aos estudos rendeu-lhe uma notável formação. Considerado aluno exemplar no primeiro e segundo graus. Quem consultar o histórico escolar do primeiro e segundo graus verá que o Marcelo tinha ótimas notas, ainda que isso não significasse alcançar a nota máxima. Por exemplo, as notas nas disciplinas de língua portuguesa e matemática ficavam entre 7 e 8. O que impressionava mais do que o boletim era um interesse acima da média pelo saber e a sua capacidade de expressão. Assumiu o compromisso de ser orador da turma na formatura do primeiro grau, em 1993, mas não conseguiu cumprir essa missão em virtude de ter fraturado a perna jogando futebol bem no dia da formatura. Conta o seu pai em um depoimento:
Ele me liga um dia e diz para eu não arrumar nada de compromisso para o dia seguinte, pois ele iria ser o orador da turma na escola Alferes Tiradentes. Então, no dia da formatura, pela manhã, ele me disse que já estava com o discurso preparado e que iria jogar bola com o irmão. Eu então disse: meu filho, não faz isso, nasceste para estudar. O que aconteceu? Quebraram a perna do Marcelo e ele não pôde ir à formatura. Mais para frente, concluído o ensino médio, passou na primeira tentativa no concorrido vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, ingressando no curso de Direito em março de 1997, com uma distinta colocação, 6º lugar na turma. A respeito da sua oratória e conhecimento adquirido pelos estudos, merece registro um episódio narrado pelo colega da turma de Direito, Eduardo Sens dos Santos, em que ficam evidentes os exímios talentos intelectuais do Marcelo. Mas o dia em que esse domínio de oratória mais chamou a atenção foi numa das primeiras aulas de Direito Processual Civil. Uma professora substituta, recém-formada, sem nenhuma experiência de cátedra, chegou na sala de aula. Fez a chamada e logo em seguida percebi que ela tentava ganhar um pouco de tempo, talvez para quebrar a própria insegurança, para aplacar o nervosismo. Logo pensei, vai começar perguntando para alguém a clássica indagação, o que é o direito? Qualquer um que tenha estado nos bancos de uma faculdade de direito já ouviu essa pergunta pelo menos uma dezena de vezes. Ali, na 5ª fase, já tínhamos ouvido pelo menos umas 5 vezes, sempre, claro, com uma resposta absolutamente diferente da outra. Pois não é que a tal professora substituta lançou diretamente ao Marcelo a fatídica pergunta, justo a ele, o maior orador da turma, o único que estudava latim, grego, teologia, e nas horas vagas, que nunca eram muitas, também estudava direito muito além do que qualquer professor poderia esperar. Marcelo, agradecendo a pergunta, e sempre muito polido e educado, iniciou o que podemos chamar um breve tratado da teoria do direito desde a Roma antiga até os dias atuais. Iniciou citando Sócrates, Platão, Aristóteles e companhia limitada. Falou de Santo Agostinho, Justiniano, passando pelo direito canônico. Falou na Revolução Francesa, Montesquieu, Rousseau e mais alguns iluministas obscuros para mim. Falou da diferença entre lei, direito e moral. Passou pela teoria pura do direito, mencionando Kelsen como quem fala de alguém da própria família. Não esqueceu do Miguel Reale e da teoria tridimensional, e chegando até os autores da atualidade, Alexei, Dworkin, e mais uns 3 nomes complicados, e que pela cara a professora nem conhecia. Os 2 alunos, que não estavam acostumados como nós ao Marcelo, quase caíram da cadeira. Assim termina o seu depoimento. Sem dúvida, impressionava a sua imensa cultura, principalmente na área do direito. Por esse perfil do Marcelinho, ao conhecer o Opus Dei e os escritos do seu fundador, São José Maria Escrivá, se encantou com o tema da santificação do trabalho e principalmente do estudo. As palavras do fundador do Opus Dei encontraram um enorme eco no coração do jovem que se identificou plena e imediatamente com o espírito do Opus Dei,
como iremos recordar agora. Marcelinho seguiu à risca o conselho de São José Maria no livro Caminho. Aquele que puder ser sábio, não lhe perdoamos que não o seja. São José Maria queria que todos fossem, pelo menos, cultos, mas aqueles que tinham possibilidade de ir mais longe e serem sábios deveriam render os seus talentos e chegar a tal nível. São José Maria escreveu também no livro Caminho: se tens de servir a Deus com a tua inteligência, para ti estudar é uma obrigação grave. E o Marcelo, a partir da sua conversão, é claro, queria servir a Deus com a sua inteligência e se empenhou em se tornar sábio. Aliás, é algo que todos os cristãos deveríamos almejar, servir a Deus também com a nossa inteligência. A esse respeito, há um trecho muito significativo da homilia Vocação Cristã de São José Maria, recolhida no livro É Cristo que Passa, que leio para vocês. O cristão deve ter fome de saber, desde o cultivo dos saberes mais abstratos até as habilidades do artesão. Tudo pode e deve levar a Deus, porque não há tarefa humana que não seja santificável, que não seja motivo para a nossa própria santificação e oportunidade para colaborarmos com Deus na santificação dos que nos rodeiam. A luz dos seguidores de Jesus Cristo não deve permanecer no fundo do vale, mas no cume da montanha, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. É interessante observar que o Marcelo Câmara tinha muito presente que ele deveria servir a Deus e aos demais, levando os valores cristãos ao seu ambiente profissional. Durante a graduação, nos anos de 2000 e 2001, estagiou na Procuradoria da República no estado de Santa Catarina, ingressando também através de um concurso. As qualidades do Marcelo foram elencadas pela procuradora titular em ofício endereçado ao secretário da Comissão de Concurso de Ingresso na carreira do Ministério Público de Santa Catarina. Assim ela escreveu: apresentou desempenho excelente, seriedade, rapidez, ótima redação, precisa capacidade de pesquisa e iniciativa, além de trato muito respeituoso com superiores, colegas e servidores da instituição. Possuidor de muito bom nível de cultura geral e jurídica, trata-se de uma pessoa muito educada, afável e dedicada ao trabalho, tendo sempre demonstrado interesse em aprender. Registro ainda sua boa formação moral e intelectual, certamente derivadas da sólida educação e da base familiar, aliás, reconhecidas no meio social em que está inserido, onde, ademais, participa de atividades comunitárias, sobretudo de cunho humanitário, voltadas à orientação de jovens e adolescentes, além de reuniões religiosas. Atesto, afinal, que desconheço qualquer fato que possa desaboná-lo. Recordo-me de uma conversa que tive com Marcelinho, em que comentava que queria passar no concurso do Ministério Público. Dizia que fazia falta promotores de justiça que tivessem um bom preparo e também uma boa formação cristã. Enquanto muitos dos que fazem esse concurso desejam se colocar bem profissionalmente ou se destacar socialmente, o Marcelinho queria servir a Deus e aos demais com seus conhecimentos jurídicos e valores cristãos.
Continuando com aquela citação da homilia Vocação Cristã de São José Maria. Trabalhar assim é oração. Estudar assim é oração. Investigar assim é oração. Não saímos nunca do mesmo. Tudo é oração. Tudo pode e deve levar-nos a Deus. Alimentar esse convívio contínuo com Ele, da manhã até a noite. A esse respeito comenta também a sua biógrafa, Maria Zoe. Oração e trabalho vão se tornando para ele duas faces de uma mesma realidade, uma total unidade de vida. A consciência de que o seu trabalho profissional, realizado com toda dedicação e competência, pode converter-se em uma oração agradável a Deus pelo bem da humanidade, impele-o a trabalhar com serena obstinação. Já no final do ano 2002, participou de um processo seletivo para o concurso de mestrado em Direito na UFSC, obtendo mais uma vez uma excelente colocação, iniciando seus estudos em 17 de março de 2003. Em poucas semanas, Marcelo já era uma referência na pós-graduação. Nas rodas de conversas, seus colegas do mestrado, provenientes de vários estados do Brasil, comentavam sobre o novo aluno que possuía um conhecimento incrível, uma cultura clássica. Era notável sua capacidade de impactar positivamente a todos à sua volta. E defendeu a dissertação em um prazo exíguo, já em 22 de julho de 2004, obtendo a nota máxima com distinção e louvor. O professor Fernando Noronha, orientador da dissertação de mestrado, assim descreveu o jovem aluno. Para além das suas ímpares qualidades humanas, impressionavam sua inteligência e capacidade de trabalho. No mestrado, ele foi o único da sua turma que defendeu a dissertação, e dissertação brilhante, logo após concluir os créditos, tendo concluído o mestrado em apenas um ano. Olhando agora à distância, parece que ele tinha uma premonição de que sua vida seria breve. Ao falar sobre a dedicação do Marcelo aos estudos, gostaria de deixar claro que ele não tinha nada a ver com o que hoje nós denominaríamos na gíria atual como um nerd. O que significa hoje a expressão nerd? Nerd significa uma pessoa muito dedicada aos estudos, mas que exerce atividades intelectuais muitas vezes inadequadas para a sua idade. O termo, como bem sabemos, é usado de uma maneira depreciativa e jocosa. O dito nerd é muitas vezes um solitário que se dedica a atividades antissociais, podendo ter dificuldades em se integrar em um grupo, porque geralmente é também bastante tímido. E o Marcelo mostra um perfil bem distinto de um nerd. Além de dedicar-se à formação humana e espiritual, Marcelo também participava com entusiasmo das confraternizações do grupo e do movimento de Emaús. Era um jovem com uma alegria contagiante, que sabia enxergar a presença de Deus na festa, na comemoração, na animação, ou seja, em tudo que é bom, belo e verdadeiro em si mesmo. Sem dúvidas, Marcelo procurava aproveitar ao máximo o seu tempo, fazendo render, tinha prioridades que eram estabelecidas a partir de um projeto de vida que comportava a formação espiritual, a formação intelectual, o trabalho, o convívio social e o descanso. Procurava equilibrar sua vida de acordo com uma escala de valores a serem vividos com compromisso e fidelidade.
Ilustra essa atitude a seguinte revelação de Fernando Wendhausen. Uma vez, convidamos ele para ir conosco na Fena Ostra. Ele disse que agradecia muito o convite, mas que não iria por estar lendo as Confissões de Santo Agostinho e insistiu que aproveitássemos por ele. É importante destacar, mais uma vez, que o Marcelo não era avesso às comemorações e confraternizações. Pelo contrário, via no lazer uma oportunidade de dar glória a Deus pela alegria, pela amizade, pelo divertimento sadio, e também era uma ocasião propícia para evangelizar, para fazer-se próximo. Buscava, assim, selecionar os programas conforme a compatibilidade com as suas íntimas convicções. Testemunha Silvana Vieira, um comentário do Marcelo a ela. Em primeiro lugar estão as responsabilidades acadêmicas, profissionais e com a igreja. O lazer vem depois. O ideal de santificação das atividades temporais cotidianas, sobretudo do trabalho profissional, preconizado por São José Maria Escrivá, foi vivido intensamente pelo Marcelo, na medida em que soube transformar as realidades humanas da família, da profissão, do estudo, do lazer, da amizade, do descanso, em locais privilegiados de encontro com Deus. Tanto que o Marcelo, ao conhecer o Opus Dei, o seu carisma, a sua mensagem, discerniu que essa era a sua vocação. Deus o chamava a santificar a sua vida diária em todas as suas dimensões. E estava felicíssimo por ter descoberto a sua vocação à obra e queria anunciar a todos esse chamado universal à santidade. Deixou também um exemplo maravilhoso de como se vive a santificação do estudo e do trabalho, tão própria do Opus Dei. E queria espalhar pelo mundo o espírito do Opus Dei, tão bem expresso nas palavras do seu santo fundador. Aí, onde estão as nossas aspirações, o nosso trabalho, os nossos amores, aí está o lugar do nosso encontro cotidiano com Cristo. É no meio das coisas mais materiais da terra que nos devemos santificar, servindo a Deus e a todos os homens. Na linha do horizonte, meus filhos, parece unir-se o céu e a terra, mas não. Onde de verdade se juntam é no coração, quando se vive santamente a vida diária. Após uma árdua luta contra o câncer, em que enfrentava um tratamento muito desgastante e em que continuou estudando heroicamente dentro das suas possibilidades de saúde, apresentou-se para o concurso do Ministério Público. Embora o tratamento parecia ter debelado o câncer, ele se apresentou bastante debilitado para os exames, que eram muito exigentes, tanto pela duração como pela dificuldade. E mesmo assim, obteve a 5ª colocação geral. E sua apresentação oral no concurso foi magistral e muito elogiada pela banca. Marcelo pôde assumir o Ministério Público após vencer algumas dificuldades jurídicas que lhe colocaram. E ao assumir o cargo de promotor, trabalhou intensamente. Preocupava a longa lista de processos que havia se acumulado na sua mesa antes dele assumir. Tinha a preocupação de dar andamento aos processos, pois havia muitas pessoas envolvidas à espera da conclusão dos processos. Trabalhou com enorme competência jurídica e, ao mesmo tempo, com extremada caridade cristã. Sua acurada consciência profissional
impeliu a trabalhar além do expediente, para dar conta do volume excessivo de trabalho, em que pese o organismo debilitado pelo tratamento realizado. Relembra o seu pai. No sábado, logo após sua admissão como promotor, vamos dizer início de abril de 2007, mesmo ele estando depauperado pela doença, disse que ia almoçar rápido, porque a sua mesa de trabalho estava tão cheia que não conseguia ver quem estava sentado à sua frente e precisava ir dar uma limpada nos processos. E ele foi lá para a Vara Criminal de São José para dar uma baixa nos processos. Consciência profissional. Poderia dizer, acabou meu expediente, estou aqui somente alguns dias, mas não, foi trabalhar no sábado à tarde. O juiz Mário Scheffler Fontes salienta o otimismo que mantinha o Marcelo sereno e confiante ante os desafios e o cotidiano penoso da Vara Criminal de São José, considerada uma das mais volumosas do estado na época. Assim declara, atuamos juntos por algumas semanas, intensas e desgastantes, física e emocionalmente, como eram todas naquela época por lá. Em seguida, aquela vara foi sendo desdobrada e pouco tempo depois vemos 4 varas, dividindo um trabalho que naquela época era concentrado em uma. Marcelo sempre se mostrou dedicado e sereno. Jamais demonstrou qualquer sinal de medo ou perturbação pela lida criminal ou por qualquer caso específico, mesmo os mais deprimentes. Portava-se ao mesmo tempo com simplicidade e decoro. Lembro-me com exatidão da sua voz mansa, porém firme. Sempre assoberbados de trabalho, nossas conversas poucas vezes resvalaram para assuntos transcendentes, mas nesses casos sempre com grande proveito para mim. Seu ofício na Vara Criminal de São José foi para mim um dos mais gratificantes. O seu falecimento, uma perda que se mostrou também pessoal, como depois escrevi ao pai dele. No Ministério Público, Marcelo Câmara deixou um importante exemplo de coragem, honestidade, laboriosidade, serviço abnegado pela justiça e pelo bem comum. E Marcelo vem a falecer 1 ano exatamente depois da sua posse no Ministério Público. Quando eu estava no velório do Marcelinho, de repente apareceu uma colega de trabalho do Marcelo que fez o seguinte comentário em voz alta. O Marcelinho fazia tudo bem feito. Pensei na hora que era o melhor elogio que se podia fazer a ele, pois foi o que disseram de Jesus no início da sua vida pública. Ele faz tudo bem feito, fazendo referência também à vida oculta de Jesus em Nazaré, onde viveu, estudou, trabalhou, santificando a sua vida ordinária. E Marcelinho também. Com esses exemplos do Marcelo, penso que podemos rever com que seriedade realizamos os nossos estudos, nos dedicamos à nossa formação, nos santificamos através deles. E se não podemos ser sábios, pelo menos que sejamos cultos, principalmente na área da nossa atuação profissional, que saibamos santificar o nosso trabalho e o nosso estudo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.